Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei em qual horário você está assistindo esse podcast, mas será um podcast muito especial, muito rico e esclarecedor, principalmente para os dias de hoje que estão extremamente quentes, não só em Maringá, mas como também no Brasil. Tiago, por favor, se apresente. Obrigado, Mariana. Boa tarde, Boa como tarde. você disse, boa noite, bom dia, né? A gente não Sim. sabe aonde o pessoal, o horário que eles vão estar nos assistindo. Perfeito. Mas meu nome é Tiago Brito, Mariana. Eu sou casado, né, com a Camila, né? Tenho um filhinho que se chama José. Atualmente estou morando em Maringá já faz 1 ano e meio, né? Sou cristão, também faço parte ali do grupo dos legendários, né? Oh, legendários! Isso, é algo muito impactante, até Sim. convido todos os homens, né? Que realmente que se querem, né? Ter um momento transformador na montanha, né? Perfeito. Eu estendo o convite, né? Na semana que vem, no dia 15, a gente vai já participar de mais um Que top, legal. né? Que é o 808. E a gente acredita que no ano que vem vamos ter 8 tops, né? Uau, muito bom. Homem aí, pai, né? Esposo, Sim. eu oriento fazer porque é muito edificante, tá? Perfeito. Mas assim, Mariana, um pouquinho da nossa empresa, né? Nós Sim. estamos em Maringá faz 1 ano e 5 meses. O Aham. nome da nossa empresa é BRT Clima, Perfeito. né? E nós somos especialistas em sistema de climatização evaporativa, Perfeito. tá? Algumas pessoas ainda têm muita dúvida, né, sobre qual seria esse segmento. Sim. Ou algumas pessoas perguntam, é ar-condicionado, não é ar-condicionado, né? Então eu agradeço pelo convite, porque a intenção nesse tempo que a gente vai ter aqui é tentar desmitificar isso, é tentar Perfeito. mostrar como funciona, qual é o nosso trabalho aqui, né? Eu acho que isso vai ser bem bacana aí pra nós. Perfeito. Uma coisa que eu achei muito legal, até, gente, ganhei uma agenda, achei muito Isso. legal, adoro agendas. E o que tá legal aqui? Que chama atenção, né? BRT Clima, tecnologia em climatização. Então, não é qualquer climatização, gente, tá? Isso. Está claro aqui, é uma tecnologia em climatização, né? Isso mesmo. Conta pra nós um pouquinho, então, o que é a BRT Clima hoje, como ela se posiciona no mercado, Tiago? Romar, então, nós trabalhamos, né, dentro desse segmento já há mais de 10 anos, né? Perfeito. Nós começamos, né, esse trabalho no interior de São Paulo, né? A gente estava lá na cidade que chama Itapetininga, ali bem no interior, perto de Sorocaba, né? E em 2015, 2016, nós fomos convidados, né, pela Rotoplas, né, Muito bom. que é hoje a maior empresa da América Latina dentro desse segmento, Sim. para que a gente fosse lá, né, abrir o mercado, né, trabalhar com um processo de conscientização dentro da indústria e do varejo, né. E aí eu falo que em 2016 para 2017 eu cheguei lá numa cidadezinha, né, que chama Itapetininga, pequena, e aí tava muito calor, né, naquela época. E eu percebi que nenhumas empresas, tanto varejo como industrial, ainda não usavam o sistema de climatização evaporativa, né? Então a gente ficou lá por praticamente 6 anos, né? E a gente começou com um trabalho de conscientização, né? De levar para o varejo, para a indústria, que um ambiente climatizado, que o supermercado climatizado Sim. melhora o bem-estar, Sim. né? Melhora o bem-estar do comprador, Sim. melhora o bem-estar do funcionário, né? Então esse foi o nosso ideal para lá. Sim. A gente passou 12 meses praticamente de um processo de conscientização, de chegar no comerciante, de chegar na indústria e falar assim, nossa, o senhor está com uma área aqui com 150 funcionários, a temperatura está 40, 45, né? A gente tem uma solução, essa solução funciona dessa forma, né? E ali por um tempo a gente começou então a desenvolver muitos projetos, né? Atendendo Capital, atendendo Vale do Ribeira, atendendo toda a grande São Paulo ali, né? Legal. E aí em meados de 2023, né, nós aceitamos, né, nós fomos convocados a voltar para Maringá, né, Legal. A gente é do interior, né, eu, minha esposa, minha família daqui, a voltar para Maringá. Maringá é uma cidade linda, né, maravilhosa, com muito potencial, né, Sim. muitas indústrias, a cidade está desenvolvendo muito, né, e eles me convidaram para voltar para cá e fazer o mesmo trabalho que eu fazia, né, no estado de São Paulo, mas um trabalho mais assim, um trabalho mais diferente, né? Um trabalho de conscientização, um trabalho de cuidado, um trabalho que, como já tem vários clientes, né? Um trabalho de proteger esse cliente, né? Talvez de uma ação trabalhista, porque a indústria dele não está dentro das normas, né? Sim, com certeza. E aí a gente aceitou, e aí em meados de 2023 a gente voltou para cá, né? Legal. E aí foi muito interessante, porque a gente voltou,
a gente hoje tem, né, um ponto comercial, né, um ponto de atendimento, né? E junto com aquele ponto de atendimento, nós temos ali uma estrutura, né, técnica, uma estrutura comercial, né? E aí tem eu e mais ali 2 ou 3 vendedores externos que dá um suporte para nós nessa região inteira de Maringá. Muito entendeu, Mariana? bom. Uhum. E esse é o nosso diferencial hoje, Perfeito. né? A BRT Clima, ela é uma empresa de climatização evaporativa e nós representamos hoje nessa região a maior empresa da América Latina, Perfeito, né? Que é a muito bom. Rotoplast Climatização Evaporativa, né? Sim. Ela fica ali em Maravilha, né? Santa Catarina. Legal. A gente fala que quem mora lá em Maravilha é maravilhoso, né? Entendeu? Mas ela está lá, né? Há mais de 16 anos já, né? E então a gente hoje, nós trabalhamos com toda a linha de equipamentos deles, entendeu, né? Muito bom, muito bom. Agora eu quero que você cita para nós, Thiago, quais são os principais serviços e produtos que a BRT oferece. Isso. Então, Mariana, hoje é assim, ó. Para mim poder, só para a gente poder entender, então, assim, muitas pessoas não sabem o que é o climatizador evaporativo, que é um ar-condicionado. Então, eu vou explicar isso para ficar bem claro para o público que está nos ouvindo, para ficar bem interessante. Então, assim, o climatizador evaporativo hoje, ele é 100% ecológico, né? E o ar-condicionado hoje, ele não é 100% ecológico, por quê? Porque ele usa gás para poder fazer essa diminuição de temperatura, né? Então, hoje, quando a gente compara, né, um ar-condicionado com o climatizador, em fator de sustentabilidade, o climatizador está na frente. Primeiro, porque nós usamos o fator água para poder fazer o processo de condensação e diminuição de temperatura. Mas para aqueles que estão talvez nos ouvindo ou nos assistindo, o climatizador talvez é aquele climatizador grande que fica ali na parede de supermercado, que fica talvez nas paredes, nos tetos de supermercado, aquelas máquinas maiores. Também tem aqueles portátilzinho, né, que é uns equipamentos portáteis que ficam no chão. Você vai no salão de cabelo e você vê ali um portátil trabalhando, ou até na sua casa, né? Sim. Esse é o climatizador evaporativo, mano. Perfeito. E ele trabalha de que forma? Ele trabalha pelo processo de condensação da água. Entendeu? Então, o equipamento ele tem um reservatório de água, essa água ela é condensada, é jogada ali através de uma placa evaporativa e esse ar é umidificado. Então, o que o climatizador faz? Bom. Ele umidifica o ambiente. Purifica, né? Perfeito. Isso aí. Além de umidificar, ele purifica. Então, o que acontece? Se a gente tem lá um ambiente com 35 graus, a tendência é que o climatizador funcionando, ele diminui de 8 até 12 graus, da forma ecologicamente correta. Você vai trabalhar com portas abertas, você não vai ter o que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de explicar para o cliente, né? Então, assim, vamos citar um cliente supermercadista. Perfeito. Se o cara coloca um ar-condicionado na empresa dele, ele tem que fechar todas as portas do mercado ou talvez colocar aquela cortina de ar. Mas o que acontece? Nós tivemos essa mudança de chave, assim, eu falo aqui do consumidor e do cliente, na pandemia. Na pandemia, a gente sofreu por quê? Existia uma epidemia muito rápida acontecendo pelo Brasil, né? E aí o cliente tinha lá o seu supermercado, o cliente ia até o supermercado talvez contaminado com o vírus, né? E aí ficava lá 10, 15 pessoas ali e o cliente não tinha nenhum processo de ar-condicionado, de climatização, mas o cara, ou o cliente tinha o ar-condicionado. Sim. O que acontecia? Se uma pessoa que entrasse ali ele tivesse são e a outra pessoa tivesse com o vírus, a contaminação aconteceria. Por quê? Porque o ar ele não recircula. Verdade. As pessoas acabam respirando o mesmo ar. E isso que é o grande gatilho da climatização. As vantagens da climatização é isso, porque a gente consegue colocar um ar frio dentro do estabelecimento do cliente, mas esse ar é renovado, entendeu? Como ele trabalha com portas abertas, o ar ele entra e o ar quente e o ar impuro sai pelas portas. A gente chama isso de uma renovação de ar. E nisso a gente diminui em 80% o risco, entendeu? De doenças respiratórias, de contaminações, de alergias, entendeu? Muito bom. Então, isso é muito importante. Então, o nosso trabalho da BRT Clima hoje não é só vender o equipamento. Então, a gente tem que, além de vender, trabalhar o processo de conscientização, que é muito mais importante do que a venda. Então, a gente chega no cliente,
analisa a estrutura do cliente, vê a condição dele, se ele tem, um exemplo, falando do supermercadista, né, que é mais claro, para ficar mais claro. Então, o supermercadista, ele tem hoje algumas situações que ele precisa estar com uma temperatura ideal, tá? Por quê? Ele tem a parte de açougue, ele tem uma parte de padaria, ele vai ter uma parte de frutas e verduras, e isso aí tem que estar na temperatura ideal, para que esses produtos fiquem mais conservados, porque o cliente vai até lá na loja deles e consumam. Perfeito. E o que acontece com o nosso processo evaporativo? Além de ajudar a diminuir a temperatura, ele conserva frutas e verduras e legumes, né? Então, assim, o cliente, em vez de ele... eu falo, o cliente, ele vai lá e faz a compra, um exemplo, um pé de alface, que é uma coisa assim. Se ele não tiver na temperatura ideal, no outro dia, ele já não serve mais para o consumo, entendeu? Perfeito. Agora, se o ambiente do cliente ele tem uma temperatura agradável, esse pé de alface que ele comprou, ele vai prolongar para 2, 3 dias para que esse cliente venha e consuma, entendeu? Porque o calor excessivo, e esse calor que a gente vive em Maringá hoje, o ano passado a gente bateu 41 graus, né? 42 graus em alguns dias, né? Então isso é um absurdo, né? Então você imagine o cliente querendo sair de casa e falar assim, eu preciso ir no supermercado fazer uma compra. E chega lá, o mercado do cara tá 40 graus. A experiência do cliente. A experiência de compra é muito, entendeu? Então o que nós da BRT Clima fazemos? A gente faz esse levantamento juntamente com o cliente. A gente pontua todos os pontos negativos e os pontos negativos. Traça a viabilidade, né? Vê a viabilidade financeira, apresenta para o cliente. E depois disso, aí entra a nossa parceira, que é a Rotoplas. Legal. Entendeu? A Rotoplas, como ela é a maior empresa da América Latina, e os nossos equipamentos, eles são modernos, são fabricados totalmente automatizados, né, com o selo do Inmetro. A gente pega toda essa expertise que nós temos da Rotoplas e trazemos para dentro do nosso projeto. Muito bom. E aí, o que acontece? Aí, dentro do nosso projeto, a gente faz ali um valor de CAPEX para essa empresa e fala, nós precisamos usar esse equipamento, nós vamos ter esse benefício, nós vamos ter essa garantia, nós vamos diminuir isso aqui de temperatura e o senhor vai ter um custo, né, de investimento X. É um projeto para cada cliente. É um projeto para cada cliente, não tem como. Isso é muito diferente, tá? É. Porque eu não falo só disso, mas vamos colocar que eu quero comprar um ar-condicionado tradicional, que é o que as pessoas ainda acham que é o ideal, tá? Então, assim, isso aí já muda até a visão do negócio, já muda tudo. Sim. O seu comprometimento comigo, que é cliente, o seu cuidado com o cliente, o seu zelo por ter um projeto justamente para esse cliente, isso é muito diferenciado, viu? Ô Mari, e assim, uma das coisas que a gente percebe, né, o cliente, ele acaba fazendo o quê, né? Como que eu vou te explicar isso? Quando o cliente talvez constrói uma casa, eu acredito que o nosso sistema de climatização pode ajudar ele. Mas aí, um exemplo, se ele vai colocar um climatizador dentro de um quarto, não tem como ele deixar a porta aberta, né? Aí acaba um pouco a privacidade dele. Perfeito. Aí eu tenho uma opção do equipamento portátil, aonde ele pode colocar esse portátil ali no canto e vai refrigerar e vai diminuir a temperatura para ele ter nessa noite uma noite de calor boa de sono. E vai trazer o que para ele ainda? A respiração dele ao dormir vai ser melhor, porque não vai ressecar o ar, entendeu? E aí outras coisas que, se a gente for ter que falar, que vai demorar muito. Não, sabe o que eu tô... Agora você que eu falo, chegou num ponto legal. Sim. Porque eu tô rouca, tá? Quem assiste o podcast vai entender. E realmente, o ar-condicionado, gente, à noite, ele... Meu Deus. Quando o tempo tá seco, ele não ajuda em nada. Não ajuda em nada. É isso mesmo. Ele não ajuda em nada. E aí todo mundo, né? Tô feliz, vamos comprar um ar-condicionado, legal. Aí, ó o resultado. E assim, Mariana, e o que acontece? As pessoas, elas não fazem uma conta, que é uma matemática simples, né? Certo. Então, assim, eu vou citar algum case de sucesso. Então, vamos colocar uma sorveteria, tá? Certo. Uma rede de franquia de sorveteria de açaí, tá? Então, ele faz um investimento de uma franquia de 300 mil reais, né? E aí, ali, ele acaba colocando aqueles freezer, né? Para poder fazer o processo de congelamento ali da matéria-prima dele e tal. Certo. Esse cliente, ele investiu 300 mil reais para poder fazer esse investimento, né? Nesse açaí, nessa franquia. E aí, ele já tem um custo muito alto de investimento. Certo. Aí, ele vai lá e ele investe em um ar-condicionado. Aí ele vai lá e coloca lá, vamos supor, para uma área de 200 metros, ele gasta 60 mil reais para colocar o ar-condicionado. Vai ficar bom? Vai ficar excelente, tá, Mariana? Vai ficar excelente. Mas o custo de aquisição de equipamento e o custo de aquisição
de consumo elétrico que esse Sim, cara vai ter é manutenção é muito alta. Então, você imagina, o cara comprou uma franquia de 300 mil que tem que ser pago, que tem que se Claro, pagar. Claro. Né? Naquele playback que eles falam assim, você compra uma franquia minha, com 36 meses ela se paga. Legal. Tá. Aí o cliente vai lá e não coloca a climatização. Aham. Aí o cara faz lá um custo de 60 mil para colocar o ar-condicionado e aí o cara começa a utilizar esse equipamento no verão. E aí vem uma conta de energia da Copel que chega para ele de R$5.500. Exato. Cara, vamos colocar aqui em Maringá nós temos aí praticamente 9 meses que são muito quentes. Aham. Mas vamos fazer um cálculo de 10 meses. Tá. 10 meses a Uhum. R$5.000 deu R$50 mil. Uhum. Esse cliente, ele Num tá ano tendo, só. ele tá tendo um prejuízo na operação dele. Aí, beleza. Aí vem a BRT Clima, tá? E a gente fez isso num cliente aqui em Marialva, tá? Legal. A gente fez essa viabilidade para cliente. A cliente falou assim: nossa, Thiago, eu vou ter muito freezer, eu vou gastar muita energia com ar-condicionado. A gente fez uma viabilidade. Olha para você ver como que foi o modelo de negócio. Tá. A gente fez uma viabilidade para ela, projetamos, calculamos o que ela ia gastar de energia e de investimento. Ela gastou com nós R$18 mil para climatizar o ambiente dela. O ar-condicionado ela ia gastar 40. Essa cliente Uau. está utilizando o equipamento, ela já inaugurou lá em Marialva, né, a sorveteria dela, e ela tá gastando R$250 por mês com energia. Você acredita Cara, nisso? Não. Você acredita? Não. Não. E a temperatura Incrível. tá ficando em torno de 23 a 27 graus. Ela- Super agradável. Super agradável. E a purificação. A purificação, como ela tem as geladeiras, né, então ela gera muito calor, acaba Aham. tirando aquele calor. Cara, e atendeu super bem. Então é isso que nós fazemos, Eu entendeu? vou te contar uma coisa que eu vou depois, no final, indicar esse cliente pra você ir lá. Tá, É uma padaria em Maringá, Perfeito. em algum bairro. Eu não vou falar, né? Mas é numa esquina e tudo mais. Aí eu fui com meu marido. É próximo à casa de uma avó minha, então eu gosto de ir lá às vezes. E aí nós entramos, aquele cheiro ruim. Era um cheiro de gordura. Sim. E aí nós sentamos, eu e ele, nós fizemos uma reunião entre nós dois. Tô lá anotando as coisas na reunião, eu falei pra ele assim, esse cheiro não tá legal, não tá fazendo bem. A porta é fechada por conta do ar-condicionado. Se ele não deu conta de eliminar o cheiro, Cheiro. você imagina outras coisas, bactéria, igual você falou, vírus. Nós fomos embora. A gente tinha pedido, nós comemos, não comemos tudo. Nós fomos embora e ele falou, vamos pra outro lugar. Olha a situação da experiência do cliente, como complica com a má climatização. Isso. Ou melhor, nem tinha climatização, Nem era um tinha. ar-condicionado ali. E olha que legal que você levantou. Uhum. Porque a gente da BRT Clima e a Rotoplas, nós não só temos climatizadores, nós também temos exaustores para cozinha. Uau, Entendeu? Então, olha importante. para você que interessante que aconteceu. Essa história foi aqui em Maringá. Uhum. O cliente estava com a sua padaria, né? Porque normalmente os processos de padaria são assim: tem o balcão de atendimento para o cliente, tá? Onde o cliente vai lá e escolhe o seu pão, o seu bolo, o seu brioche, Uhum. e depois tem aquelas mesas que ficam na frente ali para o cliente sentar e tomar um Isso. café. Mas nenhum do seu o cliente nenhum, ele consegue imaginar como funciona atrás do balcão, Aham. que é aonde o comerciante tem lá uma chapa que Isso. esfria, ou que esquenta, quer Uhum. dizer, o pão, Uhum. onde ele tem os fornos dele, e Uhum. aquilo ali gera uma caloria Uhum. imensa. Gordura, né? Ele Isso. talvez frita alguma coisa e tal. E aí, o que acontece? Nós também temos essa viabilidade. Processo de Uau. coifa, processo de exaustão. Esse caso que você estava contando para mim, o que faltou para ele? A gente estudar uma viabilidade para ele colocar uma coifa, que é um exaustor ali de 70 por 70, só para retirar o calor de dentro da padaria dele e não deixar ir para dentro da área do cliente. Perfeito. Você tá entendendo? Então, assim, nós como BRT Clima, a gente vê todo o contexto, entendeu? Toda a E jornada. Toda essa jornada. Uhum. Porque o processo de exaustão, o processo de investimento, nesse processo da padaria, é a primeira coisa a se fazer. Então, não é a Perfeito. climatização nesse caso. A primeira coisa a se fazer é processo de exaustão. Custo muito mais econômico do que o climatizador. Perfeito. Então, ele viabiliza esse projeto, Uhum. resolve uma dor. Aham. Esse cara tem uma dor, resolve essa dor. Depois dessa dor, ele fala, cara, e agora eu preciso resolver a dor do meu cliente. Perfeito. Agora a gente vem para um segundo projeto, que é a climatização evaporativa. Legal. Com todos os benefícios, entendeu, Mar? Perfeito. Então, assim, a gente eu falo que como a gente trabalhou em São Paulo, Uhum. e eu falo que hoje São Paulo é uma Nova York, né? Uhum. Assim, é um capital muito grande, é uma cidade que ela é muito aberta para ideias, sabe? Eu fiquei lá por Sim. 6 anos, sabe?
Fiquei mais no interior, mas eu tinha acesso a todas as regiões, né? E eu sou apaixonado por São Paulo. Por quê? Porque lá, como eu sou apaixonado pelo que eu faço, lá tem muitos desafios. E cada desafio é diferente, né? Então, assim, a gente pegou processos de climatização de uma big cervejaria, de uma big indústria que faz para-choque. Então, assim, é totalmente diferente da nossa região, né? Então, lá a gente pega indústrias de 30 mil, 40 mil, 60 mil metros, aonde tem toda a área tem uma deficiência de temperatura. Uau. Né? Entendeu? Então, e o que a gente está querendo fazer hoje em Maringá, e a gente já está fazendo, Mari, é esse trabalho diferente. Perfeito. Né? Eu vejo assim, sabe? Todo o processo de venda, ele só é bom quando é um processo de venda com consultoria e com benefício. Perfeito. Porque, cara, fica muito fácil, Mari, o cara me ligar e falar assim pra mim: Thiago, tudo bem? Eu tô com o meu ambiente que tá muito quente. Você pode vir aqui ver? Né? Então, o que eu recebi na minha mão quando a empresa me chamou: Thiago, eu preciso que você vai para Maringá, nós precisamos transformar a mentalidade daquela região, nós precisamos melhorar o crescimento de vendas da região. Perfeito. A ideia minha foi assim: Rotoplas, empresa, eu tô com vocês, mas nós vamos mudar essa mentalidade. Então, um exemplo. Eu acredito que muitas empresas dentro do meu segmento que tem aqui em Maringá faz isso. E a gente não faz isso dessa forma, tá? O cara liga e fala assim pra você: Mari, tudo bem? Eu tenho aqui um salão de cabeleireiro e esse salão tá muito quente e tal. O que acontece? O cara fala: oi, tudo bem? Eu tô indo aí, tá bom? Passa teu endereço que eu vou aí fazer uma visita pra você. Certo. Cara, o cara sai talvez de um lugar de 10 quilômetros e vai lá nesse cliente. Chega lá, ele percebe que não dá pra colocar o climatizador, que não tem uma solução. Certo. Tá, esse cara perdeu um tempo, né, nessa jornada dele, e chegou lá e não resolveu o problema do cliente. Que é pior. Deixou o cliente ansioso e não resolveu. Nós não. O cliente hoje liga para nós temos um time comercial, nós trabalhamos com um processo de CRM, um processo de filtragem. Maravilhoso. Olá, tudo bem? Como é que é seu nome? Eu sou o João da padaria tal. O senhor está localizado em qual lugar? Estou localizado na cidade de Maringá, na Pedro Táxi. Legal. Qual que é a dor do senhor? Não, olha, eu estou com um problema aqui na minha parte de confeitaria, está muito quente. Tá, o senhor tem possibilidade de me fazer um vídeo, passar para mim algumas informações e tal? Aí o cliente se conecta com o nosso suporte comercial. Perfeito. Se conectou, aí ela lança, a gente chama isso de isca da venda. Ela lança: olha, a gente fez uma vistoria no seu vídeo e normalmente você vai ter um pré-investimento de 4 a 6 mil reais. Isso faz sentido para você, para a gente deslocar uma pessoa especializada para chegar ao teu local? Aí o cliente fala: faz sentido para mim. Cara, 70% do atendimento e da venda já tá garantido. Poupou o tempo. Poupamos tempo. Já sabe o que vai acontecer, já sabe como vai ser, já tem uma prévia. Isso. Perfeito. E aí o nosso técnico, ou eu até mesmo, vou até o local, vejo toda a viabilidade e falo: o senhor vai ter um budget aqui de 8 mil reais. O cliente fala: não, Thiago, é o que eu pensaria, vamos fechar. Então, esse trabalho, eu falo, não é toda empresa que faz. Sim. Entendeu? Aí, beleza, atendi esse cliente, mano. Beleza, vendi pra ele, eu tenho 1 ano de jornada com ele, tá? Como assim? Assim, ó, vou explicar. Explica. Eu faço a venda do equipamento. Aham. Nosso equipamento é a Rotoplas, né? Perfeito. Que é a melhor marca hoje do Brasil, tá? Perfeito. Então, assim, eu não indico outra marca a não ser essa. Eu não quero dar dor de cabeça pro meu cliente. Perfeito. Então, quando eu vendo pro meu cliente, mano, esse cliente tem 2 garantias. Ele tem a garantia da BRT Clima, que indicou o equipamento e que fez a prestação de serviço. E ele tem a garantia do equipamento, de 1 ano, entre peça, tudo que acontecer. Uau. Então, você pensa comigo, daqui 8 meses, esse cliente me liga: Thiago, meu equipamento tá com barulho. Beleza? Ele não vai ligar pra Rotoplas, ele vai ligar pra nós. Certo. Tô mandando meu técnico aí. Isso, meu técnico vai chegar lá e vai falar: Thiago, realmente teve um parafuso que se soltou. Nós vamos acionar a Rotoplas. A Rotoplas, ela vai falar assim: me passa o endereço do cliente, o CNPJ, todos os equipamentos como são fabricados, né? Tem um número de série, nós passamos lá, a Rotoplas fala: não, legal, tô mandando a garantia. Nós trocamos a peça para esse cliente, nós já temos ela no estoque. Nós trocamos essa peça para o cliente, resolvemos a dor dele em 1 dia. A Rotoplas, depois de uns 7 dias, ela manda a peça que era do cliente para o nosso estoque
E tudo continua do mesmo jeito. Você tá então entendendo? eu percebi muito nessa conversa que você é focado na experiência do seu cliente. É isso aí, Mari. Né? É. Então você cuida do seu cliente, né? Independente se a peça é algo que você só represente, não é você que fabrique, por exemplo. Isso. Só que você cuida desse cliente, né? E do seu serviço, com a sua equipe. Tem uma equipe qualificada, né, Thiago? Tem todo ali um grupo realmente, assim, com vontade de resolver problema. Porque hoje em dia, no mercado, você falou até ali, eu gostei. A gente percebe que as pessoas, elas querem vender. E elas querem ganhar dinheiro, não querem fazer o dinheiro, quer ganhar, né? Porque ganhar é mais fácil. Ganhar cai do céu, ganhar vindo daqui e dali. Então, assim, a diferença realmente que eu percebo da BRT Clima, além de toda essa tecnologia em climatização, essa solução de problemas, ainda tem exatamente o atendimento. Isso. Porque hoje em dia, gente, o atendimento, ele é, assim, 95% da venda. Os outros 5% é qualidade que você entrega. Isso. E assim, Mari, eu falo assim, sabe? Eu tô na empresa da Rotoplas, vai fazer... Não vou me lembrar se é 8 ou 10 anos, né? Mas assim, hoje a empresa, ela é uma empresa familiar. Certo. Tá? A Rotoplas. A Rotoplas, isso é uma empresa familiar. Hoje ela tem diversas empresas no grupo, né? Cresceu muito em Santa Catarina, né? Mas assim, então hoje o fundador é o seu Wildo e a dona Marli. E hoje nós temos aí a nossa diretora, que é o nosso braço direito, é a Rúbia Carla, né? Que é filha deles. Legal. E assim, como que eu te falo? É muito gostoso trabalhar com eles. Por quê? Primeiramente, são muito humanos. Perfeito. Tá? A gente que tá aqui fora, a gente tá batendo a nossa cara. Certo. A gente tem que ter respaldo da empresa. Então assim, eles produzem um produto muito bom. Cara, muito bom. E ó, a gente teve mesmo essa experiência, diz que o Wildo, esse dia ele foi, eu acho que pra Alemanha, e ficou 30 dias. Perfeito. Cara, procurando inovar. Então assim, eles estão em constantemente inovação. Uau. Hoje no mercado, o que a Rotoplas está criando, tá? Hoje nós temos um campo de produção hoje, lá em Santa Catarina, se eu não me engano, tá em 25 mil metros. Uau. Hoje nós estamos fazendo um investimento de mais de 90 milhões de reais para a gente ser a maior empresa de climatizador do mundo. Perfeito. Que honra. Olha que honra, entendeu? E mérito do seu Will, da dona Marli e da Rúbia, entendeu? Hoje a Rúbia tá trazendo uma nova cara para a Rotoplas, né? Então eu acredito que a empresa vai se desenvolver muito. E aí o que acontece? Então quando eu pego o meu cliente, cara, eu não vendo para ele só um equipamento. Sim. Eu vendo um know-how de um cara que está investindo, de um cara que está crescendo, um cara que está gerando emprego, um cara que está atualizado. Assim, os nossos equipamentos hoje, Mari, só para você ver, nós estamos na frente de todos os nossos concorrentes mundial, tô falando. 5 anos na frente. Uau. 5 anos. O nosso equipamento ele tem coisas que o nosso concorrente não consegue fazer, porque para ele fazer, ele tem que ter um laboratório, ele tem que ir para a Alemanha, ele tem que ir para a China, e não tem. E a tendência nossa é o quê? Nós não queremos ficar para trás. Claro. Entendeu? Então, assim, hoje eu falo isso. A Rotoplas, eu sou muito grato, né, pela oportunidade que me deram lá atrás. Me deram uma oportunidade e hoje eu estou aqui porque eu conquistei isso. Perfeito. Tá? Através do meu trabalho, através de tudo que a gente construiu lá, né? Mas a tendência é assim. O que a gente sempre conversa, né? Só pra gente mudar um pouquinho agora a nossa conversa. A gente precisa entender como a gente tá vivendo hoje dentro de um país tropical. Sim. Cara, tá muito quente, mano. Muito. A gente tá passando algumas coisas do El Ninho, né? Se a gente for entrar mais a fundo aí sobre a situação do nosso país, e o nosso país é muito quente. Sim. Entendeu? E o que acontece com isso? A nossa região ainda não sofre tanto, mas você imagina no Nordeste? Sim, meu Deus. Você imagina como que é que, né? Assim, a gente tá vivendo uma temperatura muito alta. E o que acontece? Com a temperatura muito alta, o mercado também fica aquecido. Claro. Então, nós já estamos há 3 anos com o mercado muito aquecido. Claro. Ó, nós, como BRT Clima, já batemos a meta que nós tínhamos já em agosto. Olha pra você ver. Olha só. A meta nossa é anual. A gente já bateu em agosto. Parabéns. Né? Eu acredito que a indústria já deve ter batido em agosto também. Mas não porque a gente é muito bom. Não. É porque a demanda tá muito alta, tá muito calor. Nós não temos empresas de qualidade que atenda com maior suporte. Que dê esse respaldo. Respaldo, que tenha lá, eu quero 30 equipamentos para amanhã, que tem estoque. E aí a gente está crescendo. Maravilha. E aí, né, nesse crescimento, a gente tem que começar, cara, vamos capacitar essas pessoas, vamos capacitar, tudo vamos cresce. fazer isso, tudo cresce. Perfeito. No dia 22 de setembro, eu peguei os técnicos e levamos para a fábrica, precisamos fazer um treinamento. Ficamos 3 dias em imersão em treinamento.
Por quê? Porque precisa de mais um corpo técnico. Perfeito. Entendeu? Então, assim, o que é a nossa ideia com o BRT Clima em Maringá? Sabe? Ainda a gente está conhecendo diversas empresas, ainda, sabe, Maria? Ainda é um mercado muito aquecido, então tem diversas empresas que a gente está conhecendo. Mas, assim, todas as grandes empresas que a gente conhece são empresas que já conhecem o sistema. Já sabe como funciona o sistema. Então fica bem mais fácil da gente poder entregar. Sim. Aí, como ela já conhece o sistema, ou talvez ela já tem, a gente só mostra os nossos diferenciais e ela fala, não, Thiago, eu conheço a marca, eu não comprei lá atrás porque não era o momento, mas agora eu quero o teu produto, entendeu, Mari? Mas eu, assim, hoje, BRT Clima e Rotoplas, eu falo que é um namoro eterno, né? E a gente é grato por tudo esse suporte que ela nos dá, né? E o que a gente consegue estar desenvolvendo aqui, entendeu? Em Maringá. Sim. E fala pra mim, assim, diante disso, qual é a visão de futuro que a BRT Clima tem com a climatização? Tá, assim, ô Mari, o que eu vejo, tá? A gente tá passando por um tempo aonde, como é que eu vou te explicar? O ECG, que é uma sigla, né? Que hoje está se falando muito, né? É uma sigla que se remete a um posicionamento verde. Então, assim, produtos verdes, uma cidade mais conservada, uma cidade mais sustentável, uma empresa mais sustentável, né? Aí tem várias coisas para falar que eu não vou falar, mas assim, o que nós estamos vendo para o futuro hoje, tá? Nós estamos percebendo que, eu vou falar na área industrial agora, tá? Sim, por favor. A área industrial é uma área que é muito afetada pelo calor. Ela é muito afetada. Sabe? A gente trabalha, assim, Mari, com gráfico. É bem interessante, até pra gente entender. O funcionário, vamos colocar de uma fundição, tá? De uma empresa, de uma fundição, que ele trabalha ali num ambiente insalubre, tá? Um ambiente de 40 graus. Esse cara, ele chega pra trabalhar, pensa comigo, ele sai da casa dele, tá? Ele sai da casa dele 7 horas da manhã. Tô falando aqui em Maringá. Vamos supor que ele mora lá em Paissandu. Ele pega um ônibus e ele chega na empresa às 8 horas da manhã. Certo. Perfeito? Aí ele chega lá, faz o ponto naquela empresa e aí ele pega e começa a trabalhar. O gráfico que a gente faz é que esse cara, ele começa sempre na alta, Mari. Certo. Então ele começa. Porém, o ambiente tá quente. A linha de produção dele começa a cair. Deu 10 horas da manhã, ele tá de um jeito. Deu 11 horas da manhã, ele tá de um outro jeito. A hora que esse cara chegou após o almoço, ele almoçou meio-dia e voltou às 2 horas e o ambiente tá quente, o nível de produção desse cara diminui 50%. Beleza? Cara, tá bom. O que a BRT Clima tem que fazer então e o que a Rotoplas tem que fazer? Cara, nós precisamos melhorar o processo de conscientização. Rede social, entendeu? Exato. Instagram. Tráfego pago, fazendo esse trabalho, marketing, feiras locais. O ano passado nós participamos da Expo Engá. Perfeito. Entendeu? E mostrando para o empresário que esse cara, a hora que chegar 2 horas da tarde, ele está com 50% de nível de produção. Mas ele aumentou 100% o nível de risco de acidente dentro da indústria. Uau! Você está entendendo? Então o que nós estamos pensando no futuro? Nós precisamos levar isso para o empresário de uma forma mais rápida. Então, antigamente o Thiago ia lá, batia na porta, tudo bem, eu sou da Rotoplas, quero entregar um catálogo. Hoje não, hoje nós temos um site, nós temos o tráfego pago, nós temos o Instagram, nós temos um processo de conscientização, daqui a pouco nós estamos montando um podcast de conscientização, nós temos um material de apoio, agenda, brindes, né, e feiras, é o que a gente está fazendo. O que é a Rotoplas? Uma ação realmente. Uma ação real. E o que a Rotoplas está fazendo para nós, que somos parceiros dele? Se preparando, aumentando fábrica, aumentando linha de produto, trazendo alguns selos, né? Nosso equipamento, eu acredito que daqui 1 ano nós vamos conseguir o selo verde, que é um produto que algumas indústrias, você só compra de você se você tiver um selo verde, né? Que é um selo de conscientização. Então, o que a gente tá? A gente tá andando junto. A Rotoplas também está fazendo o processo de conscientização, está trazendo para o cliente, para o empresário, que o climatizador é benéfico, é econômico, e nós aqui no campo também. Deu, Perfeito. Então, o que eu sinto? Eu sinto que daqui 5 anos, Maringá, principalmente pelo crescimento, né? A gente viu, eu fui com a minha família a andar ali no Eurogarden, né? Eurogarden. Cara, você viu que visão de empreendedor que o cara teve? Parece que eu tô na Europa. Incrível. Aí tem um tanto de câmera lá, e não sei se você ficou sabendo, as câmeras pegam você. Não, isso eu fiquei sabendo, você não ficou sabendo? Não. Olha que loucura, você tá andando lá, todas aquelas câmeras, ela pega a sua cara. Entendeu? É uma tecnologia de IA que pega você. Meu Deus. Então a tendência é que já sabe quem tá entrando lá, mesmo você não passando por nenhuma cancela.
Olha que visão. Olha pra você ver como que... E aquilo lá, eu acho que há uns 5 anos atrás, era tudo abandonado, né? Sim. Então, assim, olha pra você ver. Pensa comigo, Maringá tá indo pra um caminho da sustentabilidade. Pra você cortar uma árvore em Maringá hoje... Nem corta. Nem corta a árvore em Maringá. Não corta. Então, você tá entendendo? Sim. Então, a gente vê e a gente percebe como empresa, nós como BRT Clima e a Rotoplastic como Rotoplastic, Perfeito. que os meios melhores para poder avançar dentro do nosso segmento é usar a natureza a nosso favor. Perfeito. Então, assim, eu não tenho nada contra o ar-condicionado, tá? Eu até tenho na minha casa. Mas, assim, é a produção do ar-condicionado, a questão dos gases, né? Sim. É totalmente diferente. Então, o que é a ideia hoje da indústria? Nós vamos produzir produtos que realmente são ligados à natureza. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E nós, como BRT Clima, cara, o que você vende? Sim. Eu vendo um climatizador que é ecologicamente correto. Perfeito. Ah, como funciona? Cara, senta aqui, eu vou te explicar. Você e tem na onde? várias possibilidades. É isso aí. Né? Várias possibilidades. Isso que é legal. Não é assim, eu quero refrescar meu ambiente, eu vou comprar um ar-condicionado, acabou. Não, você tem soluções tem várias, criativas. Né? Hoje a gente tem máquinas de parede, né? Que as máquinas de paredes aí tem de vários tamanhos, né? E aproveitando, já fala isso aí mesmo. Tá. A diferença do climatizador de parede pro teto. Isso, então. Explica isso aí. O que acontece? Quando a gente vai viabilizar um projeto, Mari, isso vai depender muito da estrutura que o cliente tem. Então, um exemplo. Você vai aqui na Avenida Brasil. Cara, é um comércio do lado do outro. Como é que você vai colocar um equipamento na parede? Não tem como, porque uma vizinha é vizinho, é colado ali, não tem como. Então, nós temos a solução de uma máquina de telhado, onde a máquina vai no telhado como se fosse um ar-condicionado de piso-teto ali. Sim. E a gente vai descer um duto e vai fazer o processo de climatização pela parte de cima. Perfeito. Ah, Thiago, mas e agora o cara tem uma construção em cima de 2 andares e não tem a lateral. Aí nós temos a solução do portátil, que também vai ajudar o cliente, ele vai ter um custo mais acessível, entendeu? Então, assim, nós temos diversas... Ah, Thiago, mas e agora? Eu não posso nem um portátil. Aí a gente tem um modelo também de ventiladores, aí tem várias possibilidades. A solução vai ter. Vai ter. Que legal. Entendeu? Por isso que é um projeto... E é tudo incluso, né, Thiago? Tudo. Eu te contrato, você soluciona o meu problema. Isso. Eu não tenho dor de cabeça. Nada. É isso assim, Mariana. O que a gente tenta... O que nós, como BRT Clima, temos focado muito. Nós já fazíamos isso lá em São Paulo, porque o paulistano, cara, ele não quer problema. O paulistano, ele compra de você pra você resolver o problema dele. Ele só quer te pagar. Perfeito. Aqui cultura legal. É cultura legal. Não, é muito bom. Aqui não. Aqui a gente tem... Acontece ainda alguns modelos onde o cara fala assim, oi, Thiago, tudo bem? Eu só quero comprar o equipamento de você. Aí eu falo, tá, mas e quem vai fazer a instalação? A gente tem o pessoal que faz a instalação. Eu vou falar assim pra ele, legal, não tem nenhum problema. Você pode fazer a instalação. Eu vou te passar um datasheets para você seguir, não tem nenhum problema, mas você vai ter que assinar um documento falando para mim que você vai se responsabilizar pela montagem do equipamento. Perfeito. Cara, posso te acompanhar, posso orientar o teu pessoal, não tem problema. O que acontece? A maioria das vezes dá errado, Marcos. Pois. Dá por quê? O cara vai comprar um exemplo. Teve um cliente que fez isso. Ele comprou 4 equipamentos conosco. Um equipamento bem grande, cada equipamento pesava 300 quilos. Nossa. O cara tinha que colocar isso em 5 metros de altura, né? Era um paredão ali na fábrica dele, 5 metros de altura. Uau. Ele falou, não, eu só quero comprar o equipamento, eu tenho meu pessoal que faz. Ixi. Qual que era o pessoal dele? Aquele Severino, né? Aquele quebra-galho. Meu Deus do céu. Beleza. A hora que chegou o equipamento, que o cara viu, o cara falou assim, Brito, Thiago, vem aqui, nós vamos conversar. Eu falei, por quê? Cara, meu pessoal não consegue instalar isso aqui. Eu falei, o senhor falou que iria instalar. Cara, resolve meu problema. Eu falei, então eu vou te passar um orçamento pra gente poder fazer todo esse processo de abertura de parede, de erguer esse equipamento, de fazer o dimensionamento elétrico de cabos, de fazer a parte hidráulica e deixar isso rodando pro senhor. Vai ter um valor. Não, eu tô de acordo, cara. Desculpa, eu me equivoquei. Eu tô de acordo, me faz um orçamento. E a gente executa. Sim. Normalmente, Mari, 75%, vamos colocar, eu quero que isso, eu quero que isso melhore, tá? Mas vamos colocar que 70% ainda fica, a operação é nossa, venda de equipamento e montagem e tudo. Perfeito. Eu quero que isso chegue a 95%, é a nossa meta como empresa. Sim. Mas normalmente ainda tá uns 75%, realmente ainda mas tem... vai conscientizando. Sim, né? É isso aí, e é o processo. processo. Vão vendo, né, como que é. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tive aqui, pensando aqui agora. Quando a pessoa, eu vou abrir um estabelecimento, independente o nicho, tô construindo algo, tenho um projeto arquitetônico, engenheiro, beleza.
Posso estar falando errado, me julgo se eu estiver errada, beleza. mas normalmente a pessoa ela vai ter ali um projeto com arquiteto e tudo mais e não considerou isso aí. Perfeito, Tá? perfeito. Só que ela vai colocar ar-condicionado. Vou pôr Perfeito, ar-condicionado. perfeito. Não seria mais certo eu estou fazendo um projeto? Uhum. Eu já consultar você, colocar você com minha equipe de Certo. arquitetura, engenharia e falar assim, eu quero a sua solução no meu negócio. Você faz esse projeto? Eu faço isso aí, Mariana, mas Que vou te legal. falar, mas normalmente não acontece dessa forma. Deveria? Deveria acontecer. Então o melhor momento é pra pessoa assim, não é fiz o meu barracão, fiz o meu... Aí eu vou pensar na climatização. Não. Não. É Tinha antes. que pensar Isso, então, esse é um dos trabalhos que a gente tá fazendo. Uhum. A nossa equipe tá vendo o cara erguer o barracão. Nós já estamos indo lá e falando, cara, ei, o senhor pensou na climatização? Não, eu comprei uma telha aqui que é diferente. Normalmente acontece assim. Não, eu comprei uma telha sanduíche, não vai esquentar. Não, meu senhor, a telha, ela vai amenizar, sim, a questão do sol. Mas você precisa de uma ventilação. E esse telhado não vai te dar uma ventilação. Perfeito. Né? A gente conscientiza, mas normalmente é no final do projeto. A hora que o cara vai alugar, o proprietário, o cara que quer alugar, chega lá e fala assim, nossa, mas tá muito quente aqui, meu senhor, eu não tenho interesse em alugar. Aí o cara nos procura, ô Thiago, tudo bem? Você passou aqui, preciso fazer um investimento porque eu aluguei o ponto e o cara quer climatizar. Mas a maneira ideal e adequada, Mariana, seria no começo da obra ela chegar, porque assim, eu não gosto de pegar o projeto, né, da arquiteta e ter que falar pra ela, tem que ser aqui, não. Eu gosto de junto com o coleguinha, né? Perfeito. Junto com o coleguinha, chegar e falar assim pra ele, olha, tô olhando o seu projeto, tá muito legal, mas eu preciso desse espaço. Perfeito. Aonde que você consegue me dar esse espaço? Perfeito. Aí ela fala assim, qual que é o tamanho do espaço? Eu falo, eu preciso de 2 espaços de 1,5 por 1,5, com um peso de 200 quilos, que é o tamanho do equipamento. Uhum. Ela, eu consigo colocar aqui, dá certo pra você? Aí eu falo pra colega, dá certo? Ela fala, dá. Pronto. Ela mesma, ela já coloca. Ela resolve. Ela já resolve, coloca dentro do projeto dela e pronto. Aí quando chegar nesse momento, nessa etapa, que a gente fala, né, a gente chama de follow-up, quando chega nessa etapa, aí o dono liga, oi, tudo bem, a minha arquiteta mandou te procurar e tal. Perfeito. Aí a gente fala, ó, realmente, é esse o equipamento, é esse o valor. E aí a gente fala, ó, o senhor vai gastar com esse investimento, nós vamos trabalhar dessa forma e tal. E dá muito certo. Dá muito certo, porque aí o cara quer dar acabamento. Olha, vou te contar uma história. Conta. Teve um cliente, era uma fábrica, era uma loja de móveis. Uma loja de móveis linda, não vou citar o nome, aqui em Maringá. Tá. Aí eu cheguei na loja dele, dava mais ou menos uns 1.300 metros. Pé direito alto, e aqueles móveis, sabe, de assinatura. Aquelas mesas bonitas, sofá e quente pra caramba. Ele não condiz com o público. Não condiz. E ele não conseguia colocar o ar-condicionado, porque quando ele fez o prédio, ele não dimensionou os cabos elétricos para ter o ar-condicionado. Então não tinha o que ele fazer, entendeu? Não tinha como ele ir lá na Copel, pedir um aumento, a Copel... Ele já tinha feito isso, a Copel não liberou. Ele sobrou o quê? Cara, só tem uma última viabilidade, a climatização. Ele tentou ventilador, não deu certo. Ele tentou uns climatizador, não sei se você já viu, que joga água. Já vi. Cara, não deu certo, manchou o sofá dele, estragado. Entendeu? E aí ele ligou pra nós. Chegamos lá, eu falei assim pra ele, fulano, tua loja tá muito linda, mas o senhor tá disposto a quebrar tal parede, a fazer pó, a fazer isso? Ele falou, cara, existe outra maneira? Eu falei, não existe outra maneira. Ele, cara, vamos fazer. Eu falei, então tá. Então, nessa operação, eu falei assim pra ele, como eu sabia que tinha sofá de 30, 40 mil reais lá dentro, eu falei, não vou fazer. Eu falei, olha, então o senhor vai ter que contratar um pedreiro com meu auxílio e o senhor faz, porque, olha, eu não quero arriscar cair um pedaço de tijolo em cima de uma mesa dessa. Pensa num transtorno que esse cara teve. Eu acompanhei ele. Que judiação. Eu acompanhei ele. Beleza, tivemos um transtorno de uns 20 dias. Aí depois a gente colocou o equipamento, climatizou, resolveu o problema dele. Mas ele falou assim pra mim, olha só se eu tivesse feito isso antes. Nossa. Você tá entendendo? Então isso, as pessoas têm que se conscientizar. Tem. Manda um recado pra essa pessoa que tá assistindo agora. Tá. Fala, você tá começando um projeto. Isso, ó, você que tá começando um projeto, empresário de qualquer ramo, farmácia, uma loja de imóveis, uma indústria, fazendo um barracão. É sempre indicado fazer o dimensionamento de um sistema de climatização evaporativa antes.
tá? Para você não ter nenhum problema, não ter que depois estar mexendo com reforma, ter depois que tá te fechando a loja, né? O momento ideal é quando você começou o projeto startar, você lembre da gente que a gente pode te ajudar a fazer isso, gente. entendeu? Entendam. Ouve quem tem a voz da sabedoria. Isso aí. Agora eu quero saber uma coisa sobre a Rotoplasty, né? A gente já falando sobre Rotoplasty e tudo mais. Tá, mas vamos lá. Então, o que eu queria? Você falou sobre ser brasileira. E qual que é o benefício pro nosso consumidor, pro seu consumidor, a Rotoplasty ser 100% brasileira? Qual o benefício que isso leva pro nosso consumidor? Isso, então, vamos lá. Isso é bem importante, tá? Tá. Eu quero até um corte disso aqui depois, tá? Aí, ó, viu? Aí, viu? Vamos lá. Qual que é a ideia de hoje, né? A ideia nossa da Rotoplasty é por ser uma empresa brasileira. O que a gente precisa pensar? O mercado hoje, né, do sistema de climatização, são dois mercados. O mercado interno, Brasil, e o mercado exterior, fora China. Certo. São duas coisas, tá? Então, o que acontece? Ainda, eu vou falar para você que nós produzimos 100% de equipamento nacional. Não, alguma coisa tem que vir da China. Certo. Mas hoje, para você ser uma indústria brasileira, você tem que ter uma porcentagem. Então, se você produz um produto, esse produto tem que ser pelo menos em torno de 70%, 80% brasileiro. Para que você valide ele no Brasil. Perfeito. Então, por isso que os nossos equipamentos hoje são fabricados no Brasil e nós conseguimos todos os selos ali do Inmetro porque era nacional. Certo. Mas o que isso beneficia para o cliente? Então, pensa comigo. Hoje nós temos 3 tipos de equipamentos no mercado, tá? Então, nós temos equipamento importado, que esse equipamento ele vem da China, ele chega aqui na China pro cara desmontado. Pensa na loucura, tá? Ele chega peça por peça, a hélice de um jeito. Pensa na loucura, o cara recebe um pacote de confete, um quebra-cabeça, isso aí. E existe uma outra fábrica que a gente chama que é uma fábrica que faz a montagem do sistema de climatizador. Legal. Essa indústria, ela faz o quê? Ela pega o gabinete lá da China, ela compra o motor de um fornecedor, ela compra a bomba de outro fornecedor e ela monta o Robocop. É isso aí que acontece, tá? Mas ela fala que ela é uma empresa brasileira. Tá. Ela pode se considerar uma empresa brasileira, mas ela monta. Tá? Entendi. Ela monta. Então ela pega lá, ela vai lá, fulano, você monta. Você faz um gabinete pra mim, o cara faz, leva lá pra ele. Uau. E beleza, dá certo também, tá? Não dá errado. Tá. Então nós temos lá, primeiro, o da China, que vem tudo desmontado. O cara que pega, que é o montado, que pega da China, do Brasil e monta aquele Robocop lá, aquelas peças. E nós temos o fabricado, que aí é o ponto que eu quero chegar, onde nós, da Rotoplasty, desenvolvemos. Então o que a Rotoplasty faz? Ela faz toda a parte de gabinete. Então, nós trabalhamos com uma tecnologia que chama SMC, que é uma tecnologia hoje muito famosa nas grandes montadoras do Jeep, do Troller, Mercedes, Volvo. Então, pensa comigo, você para fazer esse copo aqui, eu vou mostrar pro pessoal, esse copo tem que ter uma forma para fazer isso aqui, né? Não sei, tem que ter um forno para fazer esse copo. Então, você imagine, ela faz toda a peça, ela produz. Então, ela produz essa alça, vamos supor que fosse um climatizador, ela produz essa alça do equipamento, ela produz o gabinete, ela produz a coluna, ela produz a bacia, você tá entendendo? Ela faz a hélice do equipamento, entendeu? Então assim, é totalmente diferente. Não, a tecnologia que nós usamos hoje é muito forte. Então o que acontece? Beleza, aí a gente vai falar agora sobre a venda do equipamento. Certo. Então beleza, então o cara que tem um produto da China, ele vai lá e o cliente vai lá e compra o produto da China. Instala esse equipamento lá na loja dele. Tá? Vamos fazer 3 cenários. Tá. O cara comprou o produto da China, colocou lá. O cara veio, comprou o climatizador do cara que monta, colocou lá. O cara veio, comprou o da Rotoplasty e colocou lá. Perfeito. O que vai acontecer? Daqui 1 ano, vamos falar o mesmo cenário, os 3 cenários. Daqui 1 ano, o equipamento da China parou. O climatizador da China parou. Beleza, o cara vai procurar o fornecedor que vendeu para ele para fazer reposição de peça. Normalmente não vai ter a mesma peça. Não vai ter. Já é um problema. Já é um problema. Não vai ter. A bomba já não é igual, o motor já não é igual. Beleza. Vai ter alguma que vai encaixar lá? Vai ter, mas não é a original. Perfeito? Perfeito. Nós vamos pro cara que tá montando. Mesma situação. Estragou lá uma bomba do equipamento do cara, ele vai... Cara, hoje eu não tenho mais essa bomba. Ele vai tentar pegar uma outra bomba e vai vender para esse cliente. Aí nós chegamos para a Rotoplasty. Perfeito. Daqui 1 ano deu um problema em uma peça ali, numa coluna do nosso equipamento. A Rotoplasty vai pegar os dados do cliente, vai produzir a mesma coluna e vai mandar para o cliente o mesmo produto. Tá entendendo? Estragou uma bomba, vai mandar a mesma bomba,
estragou a hélice. Você tá entendendo a diferença? Que diferença. Entendeu? Sim. Então, o cliente, ele não fica na mão. O cliente só ganha. Só ganha. Entendeu? Então, esse é o nosso diferencial. Então, quando eu vendo pro cliente... E outra coisa, Mário, deixa eu te falar. Se esse cara tá aqui em Maringá, ele tá com uma indústria muito grande aqui, ele tem 20 equipamentos, e ele pega e fala assim, não vou ficar mais em Maringá. Tô indo para Manaus, tô transferindo a minha fábrica para Manaus e vou levar todos os climatizadores. Ele vai ter assistência lá em Manaus. Uau! Você tá entendendo a diferença? Agora, esse cara que você comprou o importado aqui, ou esse montado, será que esse cara tá lá em Manaus? Talvez ele só tá em Maringá. Será que esse cara tá em todo o Brasil? Entendeu? Uau. Então é isso que a gente vende, cara. Eu falo isso para nossa equipe. Nós vendemos para o cliente, além de um produto de primeira linha, além de um know-how de uma empresa, nós vendemos benefícios e também vendemos valor. E a experiência. E a experiência também. Perfeito. Entendeu? Vocês só têm, assim, o que eu vi até aqui, né? Então, assim, vocês oferecem a melhor experiência, a melhor qualidade, a garantia, o estudo de viabilidade, toda a assessoria e uma tecnologia incrível. Incrível, é né? isso aí. Então, assim, eu vou querer abrir uma empresa, tá, gente? Vou abrir ali qualquer coisa pra poder usar serviços. Mário, não, é muito bom, Mário. Legal, e assim, muito bom. E eu acho, assim, sabe? Eu por muito tempo, eu me perguntei, né? Eu acho que isso também foi uma pergunta da Rotoplastic, quando ela começou a pensar em um crescimento dela. No que a gente pode ajudar a população. Perfeito. Porque assim, é diferente, tá assim, um exemplo, um cara que é corretor, o cara que vende consórcios, né, imobiliário. De uma maneira ou não, ele tá realizando um sonho. Claro. Ele não está vendendo um consórcio. Sim. Ele está realizando um sonho de uma família. Com certeza. Entendeu? Então ele fala assim, nossa, cara, por mais que eu tô viabilizando um projeto para um cliente, esse cara tá comprando uma casa onde ele vai ter muitos momentos com os filhos deles. Entendeu? E é um sonho. E aí, por muito tempo, eu também me perguntei, tentei entender qual é o significado da BRT Clima. Sim. E aí eu percebi em uma palavra, conforto. Primeiramente, é levar conforto. E segundo, bem-estar. Bem-estar. É isso que eu quero falar agora. Porque você pensa comigo, assim, ó, entrando um pouquinho nessa área do bem-estar, né? É isso que eu quero falar A agora. gente vive hoje, eu falo isso porque eu atendo muito empresário, cara, aquele turbilhão de correria. Sabe, o cara não consegue cuidar da sua saúde, o cara não consegue cuidar do seu bem-estar e tal. Aí, principalmente aí, a indústria do cara. O cara contratou pessoas que essas pessoas precisam trabalhar legal para poder ajudar esse cara a ganhar mais dinheiro. Então, o que eu falo para ele? Cara, eu tô dando bem-estar para tua empresa. Mas ele fala assim, indiretamente ou diretamente? Cara, os dois. Sim. Por quê? Indiretamente o cara tá trabalhando num ambiente que estava muito quente, hoje ele tá numa temperatura melhor. Ele trabalha melhor e te dá um lucro maior. Claro. Mas, e diretamente, esse cara volta pra casa dele tranquilo, cara. Assim, não volta cansado. Sim. Entendeu? Não fica um peso. Não fica um peso. Sim. E esse cara também vai ter um bem-estar com a sua família. Claro. Com a sua esposa, com seus filhos. Então o propósito se estende. É isso aí, entendeu? Então, assim, o cara fala, Thiago, pensando dessa... Mas pensando dessa forma. O bem-estar de um colaborador dentro de uma indústria, ele tem que ser visto. E muitos empresários não vê. Perfeito. Tá? E isso é um pilar, né? Isso é um pilar, do bem-estar. E eu quero falar, então, um pouquinho sobre saúde, tá? Eu quero que você... Assim, nós falamos bastante aqui já sobre as diferenças de ar, troca de ar e etc. Mas pontua pra nós rapidamente, assim, realmente os benefícios que você enxerga com essa tecnologia... Vamos falar da tecnologia mesmo, que eu gosto disso, sabe? Tá. A tecnologia que a BRT Clima, com toda essa climatização oferece... Em relação à diferença de um ar-condicionado. Vamos falar de bem-estar, saúde. Perfeito. Saúde mesmo. Saúde. Aquela respiratória. Tá. Não só o bem-estar a longo tempo, tá? Fala pra nós um pouquinho da diferença. Então, em tópicos mesmo. Em tópicos. Assim. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a climatização evaporativa, ela é 100% ecológica. Perfeito. Vamos falar 100% ecológica. O que isso traz pro nosso dia de hoje? Hidratação no ar. Porque o climatizador umidifica, então ele hidrata o ar. Segundo benefício que nós precisamos pontuar é a diminuição de temperatura por um processo da natureza, que é a água, tá? Nós não estamos usando gás para fazer isso, tá? Terceira coisa que é interessante falar, nós trazemos para o cliente 95% de economia. Perfeito. Isso é muito importante para o cara, tá?
quarto que a gente pode colocar também nós estamos vivendo muito com processos de alergia. Sim. Devido à relação entre o ar seco e o ar úmido e assim por diante. Ele também auxilia a processos alérgicos, a uma rinite. É muito bom mesmo. Perfeito. E aí a gente faz essa comparação com o ar-condicionado, nós temos algumas coisas que é diferente. Porque o ar-condicionado, ele não te traz economia financeira. O ar-condicionado resseca o ar. O ar-condicionado, ele não hidrata o ar. O ar-condicionado, ele não troca o ar. Né? E aí, se eu for querer falar aqui, nós vamos ficar aí até... Se for para estender, tem muitos motivos. Entendeu? Então, Perfeito. O climatizador, dois motivos que para mim é principal. Primeiramente, o bem-estar que ele traz para dentro da loja, ou do varejo, ou da indústria. E segundo, uma economia de energia de 95%. Eu acho que são os fatores que fazem com que os clientes, na hora de a gente fechar, feche com a gente, entendeu? Tiago, agora sim, eu quero que você fale para nós e para a galera. Sim. A diferença na prática mesmo do ar-condicionado para a climatização. Tá bom, Mari. Tecnológica, né? Isso, eu acho que depois a gente vai colocar, né, pro pessoal. Vamos colocar, os meninos colocam na tela. Colocam depois na tela pra gente poder mostrar a diferença, né, qual é o equipamento e tal. Mesmo. Então vamos lá, ó. Vai. Ó, eu percebi que agora na nossa conversa você tá ficando rouca. Sim, você péssimo. a gente tá tendo que parar, né? Por quê? Porque aqui em cima tá ligado um ar-condicionado, né? E o que eu falei? Realmente o ambiente tá muito confortável. Mas ele tá retirando toda a umidade do ar e fazendo com que as nossas vias respiratórias sequem. Perfeito. Então, o que acontece? Isso vai começar a irritar o seu nariz, você vai começar talvez a tossir, vai precisar beber muita água, vai ficar desidratada. Então, primeiro ponto, o ar-condicionado, nós temos um ponto negativo nele. Por quê? Porque ele faz com que a pessoa que está, né, dentro de um ambiente climatizado tenha pequenos, eu falo assim, pequenas irritações no processo. Tá? Perfeito. Então, primeira coisa, que o ar-condicionado, para mim, os pontos que são negativos. Primeiro, você vai ter uma irritabilidade muito grande na parte respiratória, tá? Perfeito. Que é o que você está passando. Então, para mim, é um ponto negativo. Agora, vamos colocar o climatizador. Nós temos esse ponto negativo referente à qualidade do ar? Não. Porque o climatizador vai umidificar o ambiente, hidratando a sua via respiratória. Hoje eu tô sendo até médico, né? Hidratando a sua via respiratória e purificando o ar. Perfeito. Então, primeiro ponto é esse, tá? Perfeito. Segundo ponto, o ar-condicionado, por ele trabalhar com processo de gás, ele tem um consumo muito alto com energia. Certo. Então, você imagine aqui, ó. Esse ar-condicionado que a gente está aqui hoje, tá? Vou fazer um cálculo, ele deve estar dando de custo em torno de R$100, tá? No dia. R$100 para esse ar tá ligado aqui, perfeito? O climatizador te daria R$15. Uau. Você tá vendo a diferença? É quase 90% de diferença comparado com o ar-condicionado. Entendeu? Aí vamos para manutenção. O ar-condicionado, você sempre tem que ficar limpando o filtro, você tem um custo mais acessível, se estraga uma peça, é um pouco mais cara. O climatizador, você também tem que fazer as limpezas, mas é uma limpeza mais simples, que você mesmo talvez consiga fazer. Uau. E o custo de aquisição de limpeza é 50% mais barato. Tá? Então, a gente já falamos de duas dores. Agora, uma terceira coisa, que eu gosto sempre de falar, e isso é muito interessante também a gente poder entender, é o custo do projeto. Porque o ar-condicionado, as pessoas acham que é mais barato que o climatizador, mas não é viabilidade no projeto. Por quê? Por mais que o meu climatizador seja 5 e o ar-condicionado seja 3, o meu, no primeiro ano, no primeiro verão, ele já se pagou. O ar-condicionado nunca vai se pagar. Nunca. Você vai estar com um equipamento velho pagando por ele. Né? Ah, tá certo, tem um bem-estar? Tem sim. Tá? E eu não estou aqui... Bem-estar, vírgula. Isso. Depende do que é bem-estar pra você no momento. Isso, também. Não é? Também. Que nem sempre. O que a gente tem que entender é assim, o ar-condicionado é uma benção na vida da população brasileira, tá? Eu não estou falando... Sim. É uma benção. Como o climatizador também é uma benção na população brasileira, tá? Mas fazendo ali trazendo isso, um comparativo... Tá? Eu fico com o climatizador evaporativo. Perfeito. Tá bom? Para que a gente realmente tenha ali uma climatização melhor, uma qualidade de vida melhor, um bem-estar melhor,
né? Tudo, É isso, né? com certeza. Agora, pra gente finalizar, fala pra Tá. nós um pouquinho sobre as indústrias, tá? Tá. Sobre como funciona na prática, o tamanho, assim, de indústria também, É. né? Porque, de repente, tu fala assim, mas não serve pra minha indústria que é muito grande ou que é muito Não, pequena. não. Ô, Mariana, Fala um pouquinho. então, olha, o que eu tô percebendo, sabe? O setor fabril, né? Tanto a indústria que produz ali vamos dizer, peças automotivas, a que produz colchões, a que produz cama, a que produz móveis, a que produz ferramentas, etc. Torno, né? Montadoras de carro. Vamos Sim. falar geral. Uma das coisas que eu percebo que está mudando, isso não estava acontecendo, o nível de fiscalização começou a aumentar muito. Então, algumas indústrias com um fator de equipes ali de 100 a 150 funcionários, hoje já está sendo obrigado a seguir normas, né, de temperaturas. Então, essa empresa tem que ter um técnico de segurança, essa empresa tem que ter um técnico de meio ambiente, entendeu? Então, o que acontece? Quando a empresa ela chega nesse ponto, ela começa a ter um estudo que os próprios órgãos pedem de medição de temperatura dentro da indústria. Eu até ia perguntar se vocês ajudam a antecipar esse problema. Isso é o nosso papel, mas que poucos empresários fazem, tá? Então, um exemplo. Então, assim, porque hoje em dia, gente, desculpa o termo, tá. Mas é uma bênção, né? Não vou exagerar no termo. É uma Sim. bênção esse tipo de fiscalização, né? É. E às vezes é muito bom, é muito útil. Pro empresário, isso não é bom. Então. Porque o cara vai ter que se entrar na normativa e é caro. Exato. Mas tem como assim, antecipar. Mas assim, o que eu tenho trazido de consciência o que eu tenho trazido de consciência pro empresário? Certo. Pensa comigo, ó, igual um exemplo. Eu acabei de receber uma mensagem, um pouco antes de chegar aqui, eu fiz um orçamento para um cara já faz 1 ano atrás e falei para ele, cara, tua temperatura tá muito grande, você tem que fazer o projeto. Não, eu não vou fazer. Eu falei, cara, mas você tem funcionário, você tem equipe, não tô nem aí, as coisas não tá fácil e tal. Falei, mas vai melhorar a sua venda e tal. Não, beleza. Ele me mandou uma mensagem falando, Thiago, tudo bem? O órgão da vigilância sanitária me multou. O cara falou isso, me multou. Não deu nem tempo. Não deu nem tempo. Eu falei, tá, e daí? Ele falou, cara, preciso urgente fazer o sistema. Eu falei, sim, beleza, vamos te atender, mas a minha urgência hoje é em 40 dias. Nossa. Não, mas a multa, eu tenho que dar um respaldo nessa multa aqui 10 dias. Eu falei, não consigo te atender mais. E o que eu vejo na grandes indústria? E isso já está acontecendo. Sim. Tem pessoas que estão desmaiando, tem pessoas que estão tendo pressão alta. Você acredita nisso, cara? O colaborador? O colaborador. E o cara, com todo o respeito do mundo, empresário, o cara tá andando com a sua BMW lá. O cara tá andando de avião. E o fator humano que faz com que a empresa dele cresça, o cara não tá nem aí. E aí eu vou pra esse cara e falo, meu amigo, melhora a sua empresa. Aí beleza. Aconteceu. O que acontece? O cara não faz isso. O cara começa a receber processo trabalhista de insalubridade. Nossa. Eu tô com várias situações que o cara tá recebendo processo trabalhista que o cara saiu e tá processando porque a empresa não dava condição de trabalho, a condição de trabalho era insalubre. Você tá entendendo? Deus. Então, assim, é sério. É sério. E o empresário não leva isso a sério. Por isso que eu falo e levo a climatização evaporativa, a BRT Clima, a Rotoplastic, a gente tá à frente no mercado por causa disso. Não é vender equipamento, é vender, além do equipamento, uma conscientização para que o empresário entenda que isso é benefício, que isso é lucro para ele. Isso não é prejuízo. Sim, é um lucro. investimento. É um investimento que é lucro, vai dar lucro para ele. Porque você imagine, olha, o cara falou para mim que a pedida do advogado, a moça que estava trabalhando desmaiou. Nossa. E aí o SAMU teve que ir lá na empresa do cara, tirar, entendeu? Ela de lá. Ela ficou internada por 1 dia. Eu acredito que ela já tinha um alto excesso de peso, né? Então isso contribuiu, né? Pro excesso do calor. E ela pediu um desligamento, pegou um advogado que queria ganhar dinheiro e a pedida foi 150 mil. O cara tem 350 funcionários. Se todo mundo resolve fazer isso. Você tá entendendo? Beleza. E pra ele investir na empresa, sabe quantos que ele gastava? 280 mil, Mari. É 2 processos e menos dor de cabeça. Você tá vendo? Entendeu? Então é isso que a gente tenta levar. A gente tá conseguindo, Maringá tá crescendo muito, os empresários estão tendo uma nova ideia de como é. E eu, né, como diretor da BRT Clima, em parceria com a Rotoplastic, também estamos dispostos a fazer isso, né? A gente tá com ideia agora no ano que vem
a gente começar a fazer minis workshop, Perfeito. tipo, em algumas áreas, talvez, alguns clubes, aqui se Sim. trabalha, entendeu? Pra poder tentar chegar mais perto, porque assim... Você tem que elevar o nível de consciência. porque assim, ó, pensa comigo, um empresário, no final de semana, ou ele vai estar na casa dele, ou ele vai estar num clube com a família. Sim. Talvez eu tô ali com o equipamento demonstrando, certeza. o cara pode chegar lá, ó, cara, me visita. Então essa é a ideia. Acho muito entendeu? bom. Mas eu acredito que as coisas estão mudando. Eu penso assim, Mari, eu sou um cara, eu fiz algumas viagens assim para fora do Brasil, né? Legal. Fiz bastante já para entender um pouquinho as coisas como funciona lá, né? Na Europa de uma forma, nos Estados Unidos são de outra forma. Isso é muito bom, né? Em algumas regiões dos Estados Unidos faz mais frio do que calor, mas etc. Vamos lá. E o que eu percebi? Eu não troco nenhum país do mundo pelo Brasil. Uau. Cara, eu amo essa terra. Uau. É uma terra de oportunidade. Eu fico muito triste quando eu ver um empresário falando, eu tô saindo do Brasil e indo pra Europa. Eu tô saindo do Brasil e indo pros Estados Unidos. Eu não vou investir meu dinheiro aqui. Cara, tem muita oportunidade. A gente sabe, Mari, que nós temos todo esse processo político acontecendo no Brasil entre esquerda ou direita. Isso aí, entendeu? Mas a gente tem que continuar trabalhando. Tem que continuar trabalhando. Eu acredito que a economia é um reflexo de a gente fazer o nosso papel como homem, como cidadão, como empresário, né? Como pessoa, o respeito mútuo. E eu acredito muito no Brasil. Sim. Eu acredito muito na cidade de Maringá. Mari, essa cidade é maravilhosa. Eu gosto também. Assim, eu moro perto do Parque Engá, né? E eu falo que... Eu também moro. E eu falo que o Parque Engá é um bem-estar gratuito. É um bem-estar gratuito. É verdade. Porque eu saio do meu apartamento e eu falo, amor, tô indo caminhar. Cara, já chego lá, encontro um tanto de pessoas, já tomo uma água de coco. Sim, é uma delícia. É um bem-estar gratuito. E as pessoas aqui em Maringá estão vivendo isso. Sim. E eu assim, sério, eu acredito que hoje Maringá deve ser aí a segunda ou terceira melhor cidade de se viver. Sim, nós ganhamos acho que 2 anos consecutivos a primeira. Então, olha pra você ver que legal. Então, assim... E eu acredito que isso favorece os empresários. Sim. Cara, de todo, não só aqui de Maringá, tá? Da região em torno. Então, eu acredito muito no Brasil. Eu não trocaria Maringá ou Brasil por morar em outro local. Eu acredito no meu negócio. Isso. Eu acredito que o meu negócio, ele viabiliza outros negócios. Eu acredito que os outros... Entendeu? É uma corrente positiva. E eu acredito que a gente assim, tem que ter. que independente do governo que tá, o governo que vier, ou enfim... Sim. O nosso governador maior é Deus. É isso aí. Não é? E nós, assim, a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente dá o nosso melhor. Nós persistimos pra acontecer o nosso negócio. E nós colocamos a mão do Criador, criou todas as coisas. Quer melhor que isso? E outra, assim, eu vejo assim, né? A Rotoplas, né? Eles também acreditam muito, né, em Deus, eles têm uma fé muito grande. Olha, todo mundo tá falando em uma crise, os caras estão investindo 90 milhões. Glória a Deus. Você tá entendendo? Por mais pessoas assim, gente. E você tá entendendo? Sim. Então, assim, eu acho que o empresário, assim, tô falando de um empresário que tem muito dinheiro, talvez o cara tá com o teu dinheiro parado. Cara, invista em Maringá. É um polo muito bom. Olha, de 2 anos que eu conheço Maringá, cresceu muito. As pessoas estão saindo dos grandes centros pra vir morar em Maringá. Uma mulher no apartamento, esse dia entrou no meu apartamento e falou assim, eu falei, olha, minha senhora, tudo bem? Você é da onde? Eu vim de São Paulo. Vim de São Paulo? Eu morava lá, expliquei pra ela, ela falou assim, cara, eu não aguento mais aquele lugar. E daqui de Maringá eu não saio. Verdade. Então, assim, Maringá é uma bata cidade. E é por isso que a BRT Clima escolheu estar aqui, com sede aqui, né? Trabalhar e ajudar, né? Todo empresário nessa área da climatização evaporativa, entendeu? Perfeito. Mais uma perguntinha, antes de encerrar, mais uma perguntinha que eu acho que surgiu aqui na minha cabeça uma dúvida e todo mundo deve ter. No frio, boa pergunta, é importante que tenha um ambiente, né, adequado. Pensa comigo, lá fora tá 15. Nós não vamos ligar o climatizador para diminuir mais temperatura, já tá frio. Aí o climatizador, ele tem um outro benefício, que quando tá muito frio, a gente pode usar ele como um ventilador. Maravilha. Aí você vai ter aqui, vai estar frio, mas vai estar sem ventilação. Então a gente pode pegar e usar como um ventilador. Só para poder... Pra purificar o ambiente. Não purificar, porque ele pode ser, vamos trazer dessa forma, para purificar, para se recircular o ar. Entendeu? Então, no frio, nós já não utilizamos o climatizador como algo que vai refrigerar. Que vai refrigerar, tá? Então, por exemplo, na indústria, no frio, se ela tem geração de calor no frio, a gente pode usar o climatizador para fazer esse ar recircular. Perfeito. Tá? E o cliente vai ter benefício do mesmo jeito, entendeu? Maravilha.
Tá? Bom, falamos muito, foi muito produtivo, Sim, gostei. sim, sim. Tive uma aula aqui, achei incrível. Obrigado, eu quero agradecer também pelo convite. Nós tá bom? agradecemos. Fico à disposição. E vai tá? ter mais, né? Com certeza. Entendeu? Agora eu quero que você deixa o seu WhatsApp, o seu contato, o seu Instagram, Sim. como te contatar. Pode olhar para a câmera diretamente falar. Então, assim, Mari, eu acho que depois a gente vai ter, né? Hoje nós estamos na plataforma do Instagram, na plataforma do Facebook, do LinkedIn. Sim. Nós estamos também com o nosso site, né? O nosso site é BRT Clima, só colocar lá já vai aparecer, né? Tem todas as interações lá, tem um catálogo, né? Tem bem bastante, Perfeito. né? E hoje nós estamos localizados na rua Foz de Areia, 1291, que é do lado da Pedro Táxi, é mais fácil para o pessoal conhecer, né? É ali no finalzinho da Pedro Táxi, né? Do lado esquerdo, a gente está ali. A gente tem uma sede de atendimento, entendeu? Aonde se o cliente quiser ir lá conhecer um pouco do produto, né? E aí a gente tem através do site também, você consegue contatar, né, os nossos vendedores, né, todo o nosso time, para poder fazer uma visita para você, todo o processo ali de prospecção, também a gente está tudo pelo site. Um outro canal que a gente tá também é pelo WhatsApp, né? Aí tem o número 98867-8068, que é o meu número pessoal. E depois a gente vai ter o número do escritório, que eu não vou lembrar, tá? Não, Mas, tudo bem. Né? Mas hoje é fácil. Cara, o cliente entra lá, No bate Google BRT Clima, já tem tudo e até atendido mais rápido, né? Sim. Pelo nosso pessoal, entendeu? Com certeza. Mas e aí a gente atende Maringá e toda a região, que vai dar em torno de acho que em torno de 35 cidades na região, né? Então a gente vai ali até de Cianorte, Campo Mourão, aí nós vamos lá para Astorga, então é uma região bem grande ali que a gente pode estar atendendo, né? Porque talvez as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, não são de Maringá, fora, né? Sim. Então a gente pode estar atendendo a pessoa, entendeu? Perfeito. Tá bom? É isso então, gente. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Muito obrigada, Thiago, pela participação. Obrigado você, Mariana. E até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.